boa tarde. Meu nome é Daiane, eu faço parte do grupo da matéria de Física do Instituto Federal do Campus de Avaré, do primeiro ano de Biologia. Sou eu, Daiane, Gustavo e o Rodrigo. Então nós estamos tendo uma atividade, levantando uma tese aí sobre a Terra é plana ou a Terra é redonda? Fica aí um questionamento, certo? Sabemos hoje, tanto por física, quanto matemática, quanto história, quanto várias outras coisas, que sim, a Terra é redonda. Porém, hoje existem aí os terraplanistas que defendem essa teoria, essa tese, e estudam e dizem que a Terra não é redonda, que a Terra é plana. E eu tô aqui hoje para tirar um pouquinho da dúvida. A Terra é redonda, certo? Há muito tempo atrás, tempo mesmo, há 2000 anos atrás já, Aristóteles, certo? Um grande filósofo, pensador, matemático, físico, muito além de todos nós hoje em dia já, ele já desmistificava isso e dizia que a Terra era redonda, certo? Por várias observações, né? Ele dizia que a Terra era circular. Várias observações. E daí um outro pensador também muito importante para isso, que veio, que era grego, matemático, Erastótenes, foi além de Aristóteles, né? Ele conseguiu medir a circunferência da Terra. De que forma? Ao meio-dia, né, ele colocava, percebia que o Sol, certo? O Sol que batia na cabeça dele ali, naquele mesmo horário, no Egito, não era o mesmo Sol que batia no mesmo horário em outro local, certo? Então, se a Terra fosse plana, como nós teríamos as estações do ano, como nós teríamos o movimento de translação e rotação, ou seja, o ano todo, né, os 365 dias aí, ou 366 quando o ano é bissexto, onde formam as estações do ano, ou o movimento de rotação dia e noite, certo? Onde em alguns países agora é dia, outro país é noite. Outra coisa, como dizia já outro pensador muito famoso, Isaac Newton, como nós teríamos a gravidade na Terra se a Terra também fosse plana? Fica essas questões, essas dúvidas aí para a gente responder, certo? Tivemos um grande navegador, que vai ser falado um pouquinho mais para frente no vídeo, mas antes dele já existiam outros navegadores que também acreditavam que a Terra era redonda, que a Terra não era plana. Existe uma brincadeira, até ontem eu estava comentando que eu iria fazer esse vídeo, e se a Terra fosse plana, uma brincadeirinha, tá, gente? Terra plana, todos os gatos teriam derrubado tudo. Agora a gente vai ficar com um pouquinho de umas perguntas, tá? Eu dei um pequeno breve só da onde veio essa história, um pouquinho da história da onde começa a surgir, né, que a Terra ela é redonda, né? Então vem lá há 2000 anos atrás com Aristóteles, e são grandes pensadores, filósofos, matemáticos, físicos, e além disso a gente tem toda a comprovação da NASA com fotos e coisas reais que mostram pra gente, certo? Então agora a gente vai ficar com algumas perguntas e respostas para deixar tudo mais claro e muito mais evidente para quem for assistir esse vídeo. Tá joia? Muito obrigada. Gustavo, depois de tudo isso, eu tenho algumas dúvidas. Se a Terra é redonda, como foi explicado, por que quando a gente anda parece que estamos numa linha reta?
E outra, eu tenho certeza que independente de onde estamos, quando olhamos do céu ou outro lugar, a gente vê a mesma coisa. Aí também eu tenho uma outra dúvida. Desde quando se acredita que a Terra é redonda? Você poderia me explicar isso? Pois bem, vamos responder as perguntas então. A primeira delas é: Gustavo, por que eu estou andando e eu estou numa linha reta, sendo que a Terra é redonda? Primeiramente, vamos pensar num exemplo. Você está numa praia e nessa praia você consegue enxergar a linha do horizonte. Nessa linha do horizonte, ao meio, no mar, tem um navio a navegar. Primeira coisa, você imagina o barco perto de você, né? Um porte grande, e conforme ele vai chegando mais próximo dessa linha do horizonte, ele vai diminuindo. Então o que você imagina? Que cada vez mais longe ele vai sumindo na linha do horizonte. Só que ele vai sumindo aos poucos. Não é que ele vai chegar na linha do horizonte e vai despencar, cair num fundo cosmo lá e se perder no infinito e além. Não. Poderemos pensar assim: curvatura da Terra, né? Conforme mais longe a minha visão é delimitada, então ele vai sumindo aos poucos. Então, na curvatura, eu estou aqui, imaginando assim, né? Eu estou num ponto da Terra, e eu olhando para essa linha, ele vai sumindo conforme ele vai seguindo a trajetória na curvatura da Terra. Não é que ele vai chegar aqui e vai cair, conforme eles dizem, né? Chegou num plano ali, despencou e já era. Não. Ele está fazendo simplesmente a sua trajetória na curvatura da Terra. Então ele vai sumindo por causa que ele vai fazendo esse contorno, já que a Terra é redonda, entendeu? E poderíamos pensar na questão das estrelas, como a segunda pergunta está dizendo. Como que eu consigo enxergar? Os terraplanistas dizem que a gente consegue enxergar tudo ao mesmo tempo, entre aspas. Eu consigo enxergar, já que o Sol e a Lua estão num campo acima da Terra, eu passo pelo dia, passo pela noite, só que eu consigo enxergar tudo que é constelação aqui em cima. Não seria possível justamente pela mesma coisa, curvatura da Terra. Nessa curvatura da Terra, tudo que é visível no hemisfério norte não é visível no hemisfério sul, justamente por causa da inclinação, eixos, rotação e translação. Pegando o exemplo do Cruzeiro do Sul, que só é visível no hemisfério sul e próximo ali da linha do Equador, um pouquinho mais para cima, mas bem pouco assim, desde que seja próximo dessa linha. Quem está no Canadá, um exemplo, não consegue enxergar. Quem está na Europa não consegue enxergar, justamente por causa da curvatura da Terra. Então não é porque você está, como eles dizem, num plano que você vai conseguir enxergar tudo ali em cima do nada. Se eu estou num ponto, eu consigo enxergar um outro ponto a milhões de quilômetros daqui. Um exemplo, né? Não que seja tudo isso. Mas digo assim, a 1000 quilômetros de distância, um exemplo, eu consigo enxergar. Não. Por causa da curvatura da Terra, igual eu disse na pergunta anterior. A nossa visão é delimitada, então eu não consigo ver o navio, né, sumindo, já que eu tenho um campo de visão bem pequeno do tamanho do mundo, do que é o mundo. Então, ele vai sumindo aos poucos conforme a curvatura da Terra. É a mesma coisa na questão das estrelas. Eu não consigo enxergar porque o meu campo de visão não é amplo. Ele consegue enxergar um pequeno espaço. E não significa que, como eles dizem que a Terra é plana, eu conseguiria ver tudo. Imagina, gente, não tem como. A curvatura delimita muito a nossa visão. Então a gente não enxergaria. Eles dizem porque eles acreditam que você consegue ver tudo ali em cima e consegue ver vários pontos ao mesmo tempo, estando em diferentes lugares. E a terceira pergunta é desde quando eles acreditam que a Terra é redonda. Começa pelos antigos filósofos, antes de Cristo, como vários, tipo Pitágoras, um exemplo, Aristóteles, na questão das estrelas, que não consegue enxergar tudo ao mesmo tempo. Mas o ápice ali, o que descobriu e fez pesquisa e estudou foi o Eratóstenes, que na sua pesquisa na cidade de Siena e Alexandria colocou 2 objetos, um em cada cidade, no mesmo dia do ano, nos solstícios de verão, inclusive, e na mesma hora. Então, vamos supor, colocou um em Siena, um em Alexandria. Ele notou que em um, o Sol, bem no meio-dia, poderia estar no zênite, né, que é no ponto onde não transmite luz, por causa que ele está bem no zênite. E no outro ele fez a sombra. Então o que ele percebeu? Que num lugar, né, um fazia sombra e o outro não. Coisa que os terraplanistas não conseguem, já que se fosse plano, o Sol incidiria em todo o disco, né, que eles falam, que eles acreditam.
E quando o Sol incidisse ali, se tivesse um ponto, né, ali, iria fazer sombra, ou se estivesse exatamente em cima, não faria sombra em lugar nenhum. Mas justamente por causa da curvatura da Terra, eixo, inclinação, translação, rotação, isso não seria possível. É uma coisa... A gente sabe que é uma coisa bem impossível, mas é que tem gente que não... Enfim, seria com base em estudos, com base em informações, né, que isso tudo cai por terra, já que coisas comprovam, já está mais que comprovado de que a Terra é redonda, né? E é isso, respondendo as perguntas aí sobre a rotação, sobre eixo, sobre translação, tudo com base na curvatura da Terra, né, gente? Então a Terra aí é um geóide, como já foi comprovado, e estudos e tudo mais.